Olá pessoal, tudo tranquilo com vocês? A aula de hoje é um pouquinho diferente. A gente vai falar um pouco desse lugar do mundo chamado Groenlândia, ok? E vocês sabiam que os vikings chegaram à Groenlândia e à América antes mesmo da chegada de Cristóvão Colombo ao continente ou de Pedro Álvares Cabral chegando na costa brasileira? Então, vamos lá. No período das grandes navegações, lá no século XV e XVI, em que os europeus se expandiram pelos outros continentes do globo, ou seja, eles colonizaram outros lugares do mundo. A busca por riquezas motivou o encontro entre civilizações e povos muito distintos. A gente também denomina isso de choque de civilizações, ok? A busca por riqueza, então, que permite o encontro desses povos, tá? Que se navegava não à toa, as pessoas navegavam para ganhar dinheiro também, ganhar riqueza. Antes disso, porém, outros povos, a exemplos de quem? Dos vikings, como eram chamados os antigos nórdicos, que habitavam a península escandinava, lá onde tem Dinamarca, onde tem Noruega, Suécia, Finlândia. Tanto é que a Groenlândia é uma posse da Dinamarca, fica bem próxima à ilha da Islândia, ok? Já havia, então, desenvolvendo embarcações capazes de atravessar vastas distâncias oceânicas. Então, os vikings eram grandes navegadores. Eles tinham condições, então, de atravessar o Oceano Atlântico e chegar até, então, aqui a América. Então, lá por volta do século VIII, eles navegaram para longe do continente europeu. Suas embarcações eram denominadas de dracars, que usavam, além do vento, a força de remadores. Aí tu vê a diferença um pouco ali para os espanhóis e para os portugueses, que eles funcionavam muito à questão do vento em suas embarcações. Então ainda tu tem a força dos vikings, a força braçal dos tripulantes dos navios, ok? Acreditavam-se que eles conseguiam navegar cerca de 1.000 quilômetros em 7 dias. Então, lá no ano de 1981, um famoso viking chamado Eric, o Vermelho ou Ruivo, chegou então às terras que hoje a gente conhece como Groenlândia, sendo inclusive reconhecido como seu descobridor pelos conterrâneos lá da época. Então, eles estabelecem uma colônia na região. Esses vikings, então, eles mantêm por muito tempo fortes relações comerciais com os demais que permanecem na Europa, onde hoje consideramos como Noruega e Dinamarca. No ano 1000, Leif, o filho de Eric o Vermelho, que herda do pai a habilidade para a navegação, chegou até a América, na atual Península do Labrador, no Canadá. A partir daí, passou a incentivar a ocupação viking no continente. Só que isso aconteceu por um curto período de tempo. A gente tem que pensar que a Groenlândia é um lugar bem inóspito, com muito frio, relevo acidentado, muita neve, e a gente tem que recordar que os vikings eles tinham um estilo de vida ligado à agricultura, ligado à pecuária, atividades que precisavam então de um clima mais ameno e não tão rigoroso como era o frio da Groenlândia, no caso, como é até hoje, Mas enfim, o que acontece com as colônias? O contato com os indígenas nativos provavelmente os expulsaram da América do Norte. Então assim, não, vou chegar numa área ali, simplesmente vou ocupar. Se tiver já pessoas habitando, tu vai ter um choque. Já na Groenlândia, a colonização viking foi interrompida por conta de diversos fatores. Após ter durado alguns séculos, entre eles se destacava o isolamento comercial. Então a Groenlândia está meio afastada da Europa. E as transformações climáticas que intensificaram o frio, inviabilizando o modo de vida agrícola que eles possuíam. Outro provável fator foram os conflitos com os Inuits, que eram os povos ali da Groenlândia. Quem são os Inuits? Povos que vivem na região polar norte, principalmente no Alasca e no Canadá, que são conhecidos popularmente como esquimós.
mas essa denominação é considerada depreciativa por eles, uma vez que significa comedor de carne crua. Por isso, denomina-se Inuits simplesmente povo no idioma nativo, ok? Os Inuits, então, à época, eles mantinham um modo de vida nômade, com base na caça, na pesca, mas bem adaptados às condições extremas ali da Groenlândia. Com a intensificação do frio, eles levaram ampla vantagem sobre os vikings, que tinham dificuldades crescentes para suprir as necessidades alimentares, já que o frio atrapalhava o cultivo de alimentos. Os inuits conseguiam se sobressair porque eles pescavam e caçavam e eram nômades, eles não tinham a sua própria residência fixa. Então, desde o ano de 1700, a Groenlândia faz parte do Reino da Dinamarca. Embora a ilha tenha certa autonomia política, atualmente existem movimentos que buscam a independência da Groenlândia, ou seja, mais um movimento para o surgimento de um novo país. Certo, pessoal? Então aí, mais uma aula para vocês. Curte, compartilha e até o próximo vídeo. Um forte abraço.